Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Desbravando as Finanças. Nós tivemos aí 2 semanas com convidados, foi muito bacana. Foram trazidos aqui vários assuntos, né, da nossa vida cotidiana. E agora, nessas próximas 2 semanas, nós vamos estar falando sobre investimento em renda fixa. Vamos começar hoje com a parte de mentalidade. As nossas lives terão uma duração de aproximadamente 30 minutos. Eu vou fazer essas lives todos os dias às 8 horas, com exceção das quartas-feiras. Eu vou começar às 19 horas de Brasília, tá ok? Então vamos esperar aqui o pessoal chegar. O pessoal já está entrando aqui. É isso aí. Pessoal entrando. Vamos lá que vai ser muito interessante a live de hoje. Vocês vão mudar a sua mentalidade aí quanto a investimento e vão conseguir, ao final dessas 2 semanas, fazerem seus próprios investimentos de forma independente e bem tranquila. O pessoal está aqui entrando. Vamos esperar mais um pouquinho para que a sala aqui do YouTube fique cheia. O pessoal está chegando. Pessoal, aproveita essas 2 semanas que vão ser muito interessantes, tá? Muito conteúdo e pode deixar que eu não vou oferecer curso nenhum no final dessas 2 semanas. Eu quero realmente ensinar vocês como fazer os seus investimentos de forma independente, sem ter que depender de ninguém e tendo conhecimento profundo dos produtos financeiros, tá? Eu preparei aqui um material para vocês, para essa aula, e vamos trocar aqui de tela, só um minuto. Pronto, então vamos falar um pouco sobre educação financeira. E aí eu queria começar com o mito da caverna. O mito da caverna foi escrito por Platão no seu livro A República, no capítulo 7. O que é o mito da caverna? Vários prisioneiros foram colocados no fundo de uma caverna, olhando para esse fundo. Atrás desses prisioneiros estavam... Atrás do prisioneiro... Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos começar com o mito da caverna. O mito da caverna foi escrito por Platão no seu livro A República, no capítulo 7. Ele dizia que vários prisioneiros estavam no fundo de uma caverna, olhando para esse fundo. Atrás deles tinha um muro, e atrás do muro tinha uma fogueira. Entre a fogueira e o muro existiam pessoas que ficavam projetando no fundo da caverna algumas imagens. Então a luz batia nessas imagens e refletia a sombra no fundo da caverna. E esses prisioneiros só conseguiam enxergar o fundo da caverna. Eles só podiam olhar para frente, não podiam nem olhar para o lado. Mas teve um deles que ficou muito incomodado com essa situação e acabou quebrando as correntes e foi para a entrada da caverna. Quando ele viu na entrada da caverna a verdadeira realidade, né, viu o mundo como ele realmente é, ele ficou impressionado com aquilo. Mas Platão dizia que se ele voltasse, podia ser até que os seus companheiros que estavam presos lá no fundo da caverna acabassem matando ele, agredindo ele, porque eles acreditavam que aquilo que eles estavam enxergando no fundo da caverna era a realidade deles. Mas, na verdade, aquele prisioneiro que conseguiu fugir, ele conseguiu identificar que aquelas imagens que eram projetadas ali no fundo da caverna era apenas uma ilusão. E que a realidade do lado de fora da caverna era muito mais bonita, muito mais agradável. Então é isso que acontece conosco, às vezes, com
a nossa vida, né? A nossa vida rotineira é muito conturbada, tem muitas coisas, muitas informações, e a gente acaba numa situação de hipnose, onde a vida vai passando e a gente não se apercebe dela. E porque muitas informações são passadas para a gente acaba acreditando naquilo, na forma como a gente enxerga as coisas. E é a mesma coisa que acontecia com aquelas pessoas que estavam no fundo da caverna. Tudo que era projetado ali no fundo da caverna, eles consideravam como sendo a realidade deles. Mas, na verdade, a realidade era bem diferente. Então, a gente tem que se libertar dessas imagens, dessas informações que são nos passadas e buscar a verdadeira realidade. Aqui eu trouxe a imagem do Luiz Barsi. Luiz Barsi é um senhor já, ele é considerado a pessoa física que recebe mais na Bolsa de Valores. É a pessoa física que tem maior número de ações na Bolsa de Valores. Somente ano passado ele conseguiu receber por dia mais de 1.020.000 reais. Só que a história dele é bem diferente. A história dele, ele nem sempre foi um investidor. Ele nasceu numa família pobre, perdeu o pai muito cedo e teve que ajudar a mãe a manter a casa trabalhando de engraxate. Mas o que eu quero dizer com isso? É que você também pode alcançar o seu objetivo se você tiver determinação, se tiver coragem e se buscar informações. Então, o Luiz Barsi, maior investidor da Bolsa Brasileira, ele não teve um passado, uma herança que foi passada de pai para filho. Ele buscou informações, buscou mudar a realidade dele. E é isso que eu quero que você compreenda agora nessa live. E a sua realidade, ela pode ser mudada por você mesmo. Não adianta você ficar reclamando com vitimismo, pensando que o problema é do seu patrão, o problema é que você não nasceu no berço de ouro. Isso não vai adiantar em nada. Vai apenas justificar, né? E é isso que o nosso cérebro faz, ele acaba justificando o que acontece conosco. Mas não vai mudar em nada a sua realidade se você continuar com esse pensamento. Aqui também está outra pessoa extraordinária, né? O Geraldo Rufino. Esse senhor, ele já teve várias empresas, teve alguns problemas com as empresas que ele teve e acabou quebrando. Mas se vocês virem as entrevistas do Geraldo, vocês vão ver que ele é uma pessoa super alegre, que emana felicidade. Então, poxa, parece até incompreensível a gente ter uma pessoa tão alegre e tendo quebrado várias vezes. Mas ele acredita que ele pode mudar a realidade dele. Então, nenhum dos problemas que ele teve no passado influenciou o futuro ou o presente dele. Ele sempre buscou, com a felicidade que ele mostra para todos, né? Entender que a vida é maravilhosa e que as suas decisões é que vão fazer a grande diferença. E vocês sabem como que ele começou? Ele morava no lixão. Morava próximo do lixão e trabalhava no lixão. Então, o que eu quero dizer com essas duas histórias é que você não é a sua realidade, não é o seu presente. O seu presente é o seu presente. Mas você tem condições de mudar o seu futuro. Basta que você decida, que você creia que isso é verdade e que você haja nessa direção. E aí eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual é o interesse de não se ter educação financeira na grade curricular do ensino fundamental e médio?
Eu queria que vocês fizessem essa pergunta para vocês mesmos e tentassem buscar por que os nossos governantes, as grandes empresas de telecomunicações não fazem a comunicação, não passam informação sobre educação financeira. Eu queria que vocês refletissem sobre isso e deixem aí nos comentários depois o que vocês acham sobre esse assunto. Por que os nossos governantes não querem que você tenha educação financeira? Porque eles não querem que a educação financeira faça parte da grade curricular do ensino médio, fundamental e talvez até do superior. Respondam para você mesmo e, se quiserem, coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Eu queria contar para vocês também um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história de educação financeira e dos meus investimentos. Então, eu acredito que quase que 100% das pessoas que estão aqui ou que vão assistir esse vídeo depois são como eu. Tenho a mesma história sobre educação financeira como eu tive. A única coisa que meus pais falaram para mim é: não deva nada a ninguém. Pague todas as suas contas em dia. Não peça dinheiro emprestado. Gaste menos do que você ganha. De modo geral, são essas as frases que nós escutamos dos nossos pais. Mas isso não é praticamente nada em relação à educação financeira. E eles não têm culpa disso, porque eles também não tiveram educação financeira. E por isso, eles tiveram que aprender com a vida deles. Tiveram que aprender ao longo da vida. E mesmo ao longo da vida, muitas coisas não são ensinadas ou não são aprendidas. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nessas lives que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou trazer aqui vai fazer grande diferença na vida de vocês. Mas eu preciso que vocês realmente estejam atentos àquilo que eu vou falar aqui e comecem a refletir sobre tudo que eu vou passar aqui, todo o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Em 2006, começou a minha história de investimento na Bolsa de Valores. Eu comecei a investir nas ações da Petrobras. Só que como que eu comecei a investir? Sem nenhum conhecimento e aproveitando uma dica de alguém que falou para mim, que eu não me lembro quem foi, que era o momento certo de comprar as ações da Petrobras porque elas iriam aumentar. E eu fui lá e comprei um valor substancial, uma grande quantia. E essas ações, elas foram me dando ao longo desses anos alguns dividendos. E eu, infelizmente, mesmo depois de ter lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu mesmo assim não tinha virado a chave ainda para mim. E eu não comecei a fazer os meus investimentos de forma assim, os investimentos mensalmente, né? De forma consistente e com um valor determinado. Então, eu tinha essas ações lá da Petrobras e o tempo foi passando, a chave não virou, mas quando chegou na pandemia, que eu vi que as ações caíram muito o seu preço, eu falei para mim mesmo, acho que agora é a oportunidade. Primeiro porque eu estava prestes a me aposentar. Eu falei, eu tenho que conseguir algum dinheiro extra para que eu possa me aposentar com mais tranquilidade. E assim eu fiz. No início da pandemia, eu comecei a investir com poucos recursos. Fiz um curso. E esse curso me possibilitou aprender como analisar as empresas e como escolher boas empresas que pagassem bons dividendos. Então foi a partir daí, de 2020, que eu comecei a fazer os meus investimentos. E hoje eu já consigo receber, anualizando os meus investimentos, anualizando os dividendos que eu recebo, eu já consigo
pagar praticamente a metade das minhas contas mensais. Então veja que interessante, a gente buscar na renda passiva, nos nossos investimentos, sendo na Bolsa de Valores, sendo na renda fixa, dividendos que possam pagar as nossas contas mensais. Diferente do Brasil, os Estados Unidos, o salário deles é contado como anual. Então, quando ele é empregado, o empregador ele fala qual é o salário anual. E a gente não tem essa prática, né? Mas com os dividendos, por exemplo, do ano passado, eu já consegui, eu dividi por 12, eu já consegui receber o suficiente para pagar metade das minhas contas. Então, eu estou rumo à minha liberdade financeira e eu quero levar vocês, cada um de vocês também, à liberdade financeira ou mesmo à liberdade de escolha. Aqueles que têm um pouco mais de tempo conseguem alcançar a liberdade de escolha. E o que é liberdade de escolha? É você ganhar tanto que você vai conseguir pagar todas as suas contas e sobrar tanto que você vai poder, se você quiser, até mudar de país, morar em outro país, fazer qualquer tipo de aquisição. Ah, não, eu quero adquirir uma casa nos Estados Unidos. Você vai ter condições de adquirir uma casa nos Estados Unidos. Mas para isso, você precisa conhecimento, precisa se informar sobre os produtos financeiros. E é isso que eu vou fazer com vocês agora nessas 2 semanas, falando sobre renda fixa. Então, pessoal, essa foi a minha história, tá? Eu acredito que muitos passaram pelo início ali da minha história, tendo algumas informações dos seus pais, mas que não foi exatamente uma educação financeira, foi só alguns princípios de vida para que vocês não sofressem ao longo da vida, né? Ou eu sofresse ao longo da vida. E o que é educação financeira? Então tá aí a definição, mas de modo geral é você conhecer os produtos financeiros e utilizar eles de forma correta, né? De acordo com o tempo de vencimento de cada produto e utilizar utilizar o rendimento para atingir os seus objetivos. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, a primeira coisa é estabelecer objetivos para que você possa, a partir daí, escolher os melhores produtos que vão conseguir fazer com que você atinja esses objetivos em determinado tempo, em determinado período. E o que aconteceu comigo em 2020 e o que eu quero que vocês façam, né? Se vocês assim quiserem, se deem o benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? É você falar para você mesmo, será que isso que o Marcelo está falando, será que é verdade? Eu acho que eu vou acreditar nele porque ele está tendo resultado. Então, se dê o benefício da dúvida e experimente. Não precisa colocar todos os seus recursos, mas coloque parte dos seus recursos e vá vendo como funciona os produtos financeiros e vai entendendo cada vez mais, vai adquirindo experiência, de modo que você realmente consiga fazer os seus investimentos de forma independente e entenda que é possível, tá? Eu me dei esse benefício em 2020 e uma das perguntas que eu mais fazia para os influenciadores que eu seguia é: será que isso funciona? E muitos deles não respondiam, mas aquele que eu fiz o curso, ele me respondeu: cara, funciona, acredita, faz os teus investimentos de forma consistente, mensalmente, com valor pré-determinado e reinvista os dividendos durante um período até que você consiga alcançar a sua liberdade financeira. E é isso que eu venho fazendo desde 2020 e eu espero que vocês, depois que nós passarmos essas 2 semanas juntos, vocês possam fazer isso também. Mas para isso a gente precisa mudar a mentalidade. Quantas vezes você já tentou algo e não conseguiu?
e falou para você: esse ano vou poupar para as férias, esse ano vou emagrecer, esse ano vou fazer exercício. Quantas vezes vocês fizeram promessas, escreveram metas, mas não conseguiram alcançar os seus objetivos? Mas por que isso acontece? Porque você não é só você querer fazer, você desejar as coisas, você precisa acreditar. E depois que você acreditar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que agir. Então você precisa dizer para o seu cérebro por que o sacrifício vai valer a pena. Se você não disser para o seu cérebro por que vale a pena você emagrecer, se você não dizer para ele quais são os benefícios que você vai alcançar, o nosso cérebro, ele quer sempre economizar energia. Então, ele vai sempre buscar uma forma de fazer com que você tenha o menor esforço possível para alcançar aquele objetivo. Por isso que muitas das vezes nós tomamos decisões através do nosso subconsciente, justamente para economizar energia. Então, aprenda isso daí. Se você não colocar os benefícios que você vai adquirir com algo que você quer alcançar, com certeza você não vai chegar ao final daquilo que você se propôs. O nosso mundo, ele é dividido em 4 mundos: o mundo espiritual, o mental, o emocional e o físico. E todos eles convergem para o físico. Mas como assim, Marcelo? Vamos usar como exemplo essa árvore. E vamos dizer que você não estivesse vendo a terra, né, onde ela foi plantada e as suas raízes. E você só olha para uma árvore bonita, frondosa, com vigor, com frutos bonitos, né, prontos para serem colhidos. Mas você não raciocina que tudo aquilo que está do lado de fora, está no visível, foi produzido pelo invisível. Então, tudo que é físico, tudo que é a sua realidade, é produzido no seu mundo mental, espiritual e emocional. Se você não considerar dessa forma, você não vai conseguir entender que a sua realidade depende da sua mentalidade. A sua realidade sempre vai acompanhar a sua mentalidade. E o que tem na sua mentalidade? Bondade, empatia, disciplina, coragem, sabedoria. Tudo isso são coisas que estão internas a você que você não consegue ver, mas você sabe que existem. É assim como as raízes e a terra. Você sabe que por baixo daquela árvore tem a terra e tem as raízes daquela árvore. Mas às vezes a gente não se dá conta de o que vai produzir aqueles frutos bonitos são as coisas que estão no invisível. E o que o invisível vai produzir? O sucesso profissional, o sucesso financeiro, frutos espirituais, família estruturada, relacionamentos. Então, tudo que está interno, toda a riqueza interna, é que vai produzir a riqueza externa. Então, a gente tem que ter isso bem em mente. Tudo que está no invisível é que vai produzir o que está no visível. Nós chegamos aqui no final da nossa aula, né? Já deu nossos 30 minutos, ou aproximadamente isso. Eu vou encerrar por aqui e amanhã a gente fala sobre as outras, o outro conteúdo que eu separei para você. Então amanhã nós falamos sobre o próximo conteúdo que eu separei para você aqui. E continue comigo aqui, continue que vai ser sensacional a sua mudança de mentalidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoe as suas famílias e um grande abraço.